Se você faz até mesmo uma dessas coisas, você é uma mulher especial e pode viver até 100 anos. Não é exagero. À medida que envelhecemos, muitas vezes ouvimos: bem, o que você espera? Você não tem mais 40 anos? Algumas pessoas desviam o olhar, outras suspiram com pena, e algumas sugerem: apenas desacelere e fique tranquila. Mas existem mulheres que trilham um caminho completamente diferente. Elas não sentem a necessidade de provar nada. Simplesmente vivem com curiosidade, com movimento, com força interior, de forma silenciosa, mas muito resiliente. Você pode ser uma delas, mesmo que ainda não tenha percebido. Se você acordou e leu algo novo com curiosidade, se você regou as flores na sua varanda, dançou um pouco ao som de alguma música, ou ligou para uma amiga, isso já é um passo em direção a uma vida longa e gratificante. Muitos acreditam que a longevidade é apenas questão de sorte, genética ou acesso a bons médicos. Mas é muito mais simples e mais profundo do que isso. A verdadeira longevidade nasce de dentro, quando você escolhe estar viva, curiosa, atenta a si mesma e, ao mesmo tempo, aberta ao mundo. Quando você não desiste, não se isola e não reduz seu dia a apenas medicamentos e conversas sobre doenças. E se você se reconhecer em alguma parte disso, já está no caminho certo. Essa jornada não é para os solitários, mas para os escolhidos, mulheres que nadam contra a correnteza, mas ainda assim mantêm sua leveza. A seguir, você ouvirá sobre 6 hábitos que não apenas prolongam a vida, mas a tornam verdadeiramente sua. Escute até o final e classifique de 1 a 10 o quanto você achou este vídeo útil. Primeiro ponto: você busca algo novo todos os dias. O cérebro não é apenas um órgão, é um instrumento sensível que, à medida que envelhecemos, exige não descanso, mas estimulação, não física, mas mental, emocional e engajamento curioso. Mulheres que continuam a aprender, ler, assistir e refletir estão se protegendo melhor do que qualquer pílula poderia, pois formam novas conexões neurais todos os dias, mantêm clareza mental e, o mais importante, preservam seu entusiasmo pela vida. Isso não se trata de estudar ou de autoaperfeiçoamento apenas por fazer. Trata-se de uma curiosidade genuína que não desaparece com a idade. Pelo contrário, ela se torna mais pura, mais calma e mais autêntica. Quando você aprende uma nova palavra, assiste a um documentário ou explora as configurações do seu celular para entender melhor as coisas. Você não está apenas se ocupando. Você está alimentando seu cérebro, enviando uma mensagem: estou vivo, estou curioso e estou aqui. Isso não é uma questão trivial. É uma forma de prevenção da demência. É uma maneira de manter a memória, o foco e o humor. E é um dos segredos fundamentais daquelas mulheres que chegam aos 90 anos, preservando sua clareza, força e dignidade interior. Deixe que cada dia inclua pelo menos um pedacinho de algo novo. Um artigo curto, uma página de um livro, uma pergunta que você fez ao seu neto, ou algo que você digitou em um motor de busca. O cérebro não precisa de muito. Ele apenas precisa ser estimulado regularmente, sinceramente e com interesse genuíno. Porque o interesse não se resume apenas ao conhecimento. É sobre a vida. É sobre ser um participante ativo e não apenas um observador. E essa
é uma das condições-chave para uma velhice longa, vibrante e significativa. Este é talvez um dos indicadores mais importantes de longevidade. Ser ativo após os 65 anos não se trata apenas de contar passos ou ir à academia. É sobre sentir o movimento como uma parte natural da vida, não como um desafio ou uma obrigação. Mulheres que vivem longas vidas raramente dizem, eu tenho que me forçar, porque elas se envolvem em atividades não por causa de métricas, mas porque isso se tornou um hábito que é prazeroso, acolhedor e vibrante. Pode ser uma caminhada tranquila no parque, permitindo-se parar, respirar e absorver o que está ao seu redor. Pode ser um simples alongamento matinal ao se esticar em direção ao sol, ou alguns movimentos na cozinha enquanto seu mingau está cozinhando. Pode ser jardinagem, dançar ao som da sua música favorita, ou até pular de alegria ao encontrar uma antiga fotografia e cair na risada. E isso também é movimento, porque vem do coração. O corpo, após os 70 anos, é muito sensível. Se você deixá-lo de lado, ele fica rígido, mas se você se mover suavemente, sem esforço e com alegria, ele começa a ganhar vida, como se dissesse, obrigado. Mulheres que vivem muito se movem todos os dias, não em um cronograma, não de acordo com um plano de treino, mas conforme vivem, com curiosidade, autoconsciência e alegria, ao saber que seu corpo ainda pode fazer coisas. Talvez não tudo, mas o mais importante, sem medo. O movimento não é uma tarefa, é um presente. Se você se permitir vivenciar o dia não em imobilidade, mas em um ritmo suave, onde você e seu corpo coexistem, não como uma área problemática, mas como um espaço vivo, então você já está fazendo muitas coisas certas. As mulheres que vivem longas vidas e permanecem claras, calorosas e vibrantes não o fazem porque estão livres de diagnósticos, mas porque não permitem que esses diagnósticos se tornem o foco de suas vidas. Elas sabem quando é hora de consultar um médico, tomar a medicação conforme prescrito, mas não ficam se lamentando sobre a pressão arterial mais do que o tempo que leva para cuidar de um jardim. Não reclamam por horas sobre suas articulações quando há uma flor florescendo nas proximidades e não medem seu valor por uma lista de resultados de exames. Porque se obsessar com a saúde é uma armadilha sutil. Toda a atenção começa a girar em torno da dor e a pessoa para de notar o vasto espaço da vida além do armário de remédios. A imersão nos sintomas leva à ansiedade, tensão, diminui a imunidade e, o mais importante, rouba a alegria. E a alegria, mesmo que seja silenciosa e contida, cura de forma mais poderosa do que qualquer novo medicamento. Se você disser a si mesmo, estou com dor, mas ainda vou fazer um chá, colocar uma música e me mimar, você não está negando a realidade, você está simplesmente escolhendo não ser prisioneiro dela. Isso não é apenas pensamento positivo de livros de autoajuda, é uma força madura e genuína. Reconhecer a dor sem se entregar a ela. Estar ciente da doença sem deixar que ela defina você. Continuar vivendo, não importa o que aconteça. É essa paz interior, essa capacidade de focar não na doença, mas na vida em si, que concede às mulheres longevidade não apenas no corpo, mas também no espírito. Uma pequena, mas significativa regra as ajuda a alcançar isso. Sempre deixe algo que você ama,
algo pessoal no seu dia. É sobre isso que falaremos a seguir. Há um segredo silencioso para uma vida longa e gratificante. É acordar pela manhã, não por obrigação, mas porque você tem um motivo. Não por um grande objetivo, não por outra pessoa, mas simplesmente para fazer algo que lhe traz alegria. Abrir um livro, regar uma planta, terminar um padrão ou anotar um pensamento no seu caderno. Não precisa ser uma obra da vida, mas sim uma atividade simples e acolhedora, onde você não está obrigado ou necessitado, mas apenas sendo você mesmo. Mulheres que têm hobbies ou pequenos negócios próprios acham mais fácil lidar com a solidão. Elas sentem menos ansiedade e são mais resilientes ao enfrentar as mudanças que acompanham o envelhecimento e as oscilações emocionais. Isso acontece porque sempre tem um lugar para retornar, um espaço tranquilo e acolhedor dentro de si mesmas, onde ninguém critica, exige ou julga. Pode ser qualquer coisa, desde simplesmente cuidar de plantas de casa até bordado, leitura, escrever em um diário ou ouvir melodias favoritas. O importante é que seja algo pessoal, algo que faça você sentir: não estou desaparecendo, estou continuando. Nesta atividade, nestas mãos, nesses movimentos. E que ninguém mais perceba isso, que ninguém elogie ou pergunte. Se isso te preenche por dentro, então é mais importante do que parece. São essas alegrias silenciosas que se tornam âncoras, mantendo a alma aquecida, mesmo quando há uma tempestade lá fora. Mas uma pessoa não é apenas um mundo interior. Ela precisa de algo mais, sem o qual nenhuma estabilidade pode se sustentar. Existem coisas que não podem ser substituídas por livros, televisão ou até mesmo um hobby favorito. Isso é, conexão genuína, um simples olá humano, um olhar que te reconhece, uma conversa breve que te deixa sentindo mais caloroso. Mulheres que mantêm mesmo uma ou duas conexões sinceras com um amigo, um vizinho, um ente querido, tendem a viver mais e enfrentar dificuldades com mais facilidade. A solidão nem sempre vem de estar fisicamente sozinho. Ela também pode surgir quando não há ninguém com quem você possa realmente ser você mesmo. Quando você ouve muitos "como você está?", mas não um único "como você está de verdade?". Quando você pode falar, mas hesita em fazê-lo porque não há ninguém para compartilhar. Ou o público é o errado. É por isso que conexões genuínas são tão importantes, mesmo que sejam poucas. Um amigo para rir junto, um vizinho para trocar algumas palavras, uma pessoa com quem você pode conversar, ou simplesmente compartilhar o silêncio e saber que é um momento de conexão, não apenas um momento de quietude. Não se trata de quantidade, trata-se de qualidade. Às vezes, uma conversa significativa por semana pode proporcionar mais força do que 10 encontros obrigatórios. Uma mensagem de um neto, uma carta curta, um cartão postal ou apenas uma voz calorosa ao telefone pode se tornar uma tábua de salvação. Uma mulher que tem mesmo um pouquinho de comunicação autêntica permanece engajada na vida, porque as palavras que são ditas e ouvidas são como ar para a alma. E quanto mais você se permite fazer parte desse fluxo, mais forte você se sente. Você é parte de tudo isso.
Você importa e você está conectado a este mundo. E o último ponto, que é um sinal de longevidade. Toda mulher passa por períodos na vida em que tudo parece esmagador, quando a dor supera a força e a compreensão é menor do que o desejado. No entanto, existem mulheres extraordinárias que, apesar desses desafios, nunca perdem uma habilidade essencial: sorrir, mesmo através das lágrimas. Elas riem não porque a vida é fácil, mas porque é a maneira delas de se manterem vivas, aquecidas e humanas. O humor não é uma leveza superficial ou uma maneira de não sentir. É uma sabedoria interior madura. A habilidade de evitar dramatizações desnecessárias, de deixar de lado mágoas e de abraçar o envelhecimento com dignidade, salpicado de um toque de auto-ironia. Uma mulher que pode olhar no espelho e dizer: bem, há algumas fissuras, mas você ainda brilha. Não é apenas capaz de viver uma vida longa, mas também consegue transmitir uma sensação de vitalidade aos outros que não pode ser comprada ou fingida. Essa leveza não é ingenuidade, mas uma escolha interna. Um sorriso em tempos difíceis não é uma fraqueza, mas uma força. E a capacidade de rir das nossas próprias histórias de vovó não é uma rejeição da seriedade, mas uma liberdade de sermos nós mesmos sem o peso. O riso prolonga a vida, não apenas porque reduz o estresse e melhora nosso equilíbrio hormonal, mas porque nos traz de volta ao nosso verdadeiro eu, não perfeito, não jovem, mas vivo, caloroso e cheio de alma. E são essas mulheres, aquelas que, apesar de tudo, mantiveram a chama acesa, que vivem mais, brilham mais intensamente e deixam para trás não um traço de cansaço, mas uma memória de leveza e radiação interior. Se você se reconheceu em pelo menos um desses sinais, você já é diferente. Você não é apenas uma mulher comum, sem destaque, só uma mulher mais velha. Você é alguém que escolheu viver plenamente, apesar da idade, da dor ou da solidão. Alguém que dá pequenos passos todos os dias em direção à autodescoberta, com curiosidade, movimento, calor, atenção e dignidade. A longevidade não se trata de sorte ou apenas de números. É sobre fazer uma escolha, sorrir quando os tempos são difíceis, perguntar por que não quando você quer tentar algo novo, ligar para um amigo ou se levantar da cadeira quando tudo te diz não se preocupe. Se você está lendo este texto, já está nessa jornada. Pode não ser perfeito, pode não acontecer tudo de uma vez e pode não se aplicar a todos os pontos, mas você está vivo, você sente, você busca e você se esforça. Isso significa que você está caminhando em direção a um lugar onde a vida continua, não desaparece. Deixe que alguém persiga a juventude, enquanto você caminha com sua luz interior. Deixe que alguém tenha 30 anos, mas você tem experiência, profundidade e força que não podem ser tiradas pelo tempo ou pelas rugas. E que a estrada seja longa, mas o mais importante é que você permaneça nela, vivo, autêntico. Aquele que já provou, é possível viver por muito tempo, mas viver consigo mesmo, isso não tem preço.